Rádio Mistérios do Oculto, a sua rádio do sobrenatural. Olá, família oculta, aqui lhes fala o locutor e apresentador Angel Noctis. Apresentamos a seguir um relato real enviado por nosso seguidor Rogério Ramos. A seu pedido, não mencionaremos o lugar onde ocorreram os seguintes fatos. Este acontecimento foi vivenciado pelo bisavô de Rogério. Na época, o senhor Juvenal Machado vivia em uma pequena cidadezinha de interior. O local em questão era um pequeno vilarejo que foi fundado em 1819. Ficava a uns 15 minutos de caminhada da cidadezinha. O vilarejo era pequeno, muitos habitantes tinham saído do lugar. A entrada do vilarejo era impactante. De um lado tinha uma pequena capela e atravessando a rua de terra um cemitério, ambos construídos no mesmo ano do vilarejo. O cemitério, já abandonado, tinha as tumbas de barro e tijolo semi-destruídas pelo tempo. O local era rodeado por um grande e forte muro de pedras. Adentrando pela estreita rua principal, as casas eram construídas de pedra bruta e palha. O estranho vilarejo tinha ao lado norte um rio, que misteriosamente e sem chuvas intensas enchia até transbordar. O único meio de transporte era feito em carroças com rodas de madeira puxadas por bois. Alimentos e tudo que fosse necessário chegava ao vilarejo transportados pelas carroças, puxadas pelos animais. A pequena capela só abria aos sábados, dia em que o padre vinha de outra cidade para realizar a missa. Chegava cedo pela manhã e durante o dia realizava missas, batizados, comunhões e casamentos. À noite ia embora e regressava na semana seguinte. Os poucos moradores eram pessoas simples, camponeses que trabalhavam a terra e dela tiravam a maior parte dos alimentos que consumiam. O excedente vendiam na cidadezinha vizinha e assim levavam a vida. Católicos fervorosos aos sábados não trabalhavam, reservavam esse dia para praticar os cultos religiosos. O padre Lucarelli tinha sido designado para exercer o evangelho quando tinha 35 anos. Fazia 30 anos que conhecia o vilarejo e seus habitantes. As mulheres do lugar, todos os sábados, se reuniam e preparavam o almoço que costumavam servir nos fundos da capela, em um espaço coberto por densas parreiras. Rádio Mistérios do Oculto. No inverno costumavam reunir-se no pequeno salão da capela. À tarde, nos intervalos entre um e outro culto, serviam café, chás, bolos e pães caseiros. O grupo das senhoras católicas, liderado por Dona Henriqueta, eram encarregadas de cuidar da capela durante a semana. Dona Henriqueta e o padre Lucarelli sempre arrumavam o altar antes de iniciar os cultos. Era comum o último culto terminar tarde da noite. A noite em questão aconteceu no inverno. O tempo estava fechado, escuro. O último culto havia terminado e, como sempre, o padre Lucarelli fez uma palestra.
Não só por ser sua missão, ele gostava muito de falar com os camponeses. Ali ele se sentia acolhido. Os modos simples dessa gente já o tinham cativado desde há muito tempo atrás. Quando as últimas pessoas saíram e na capela ficaram só ele e Dona Henriqueta, a senhora saiu e dirigiu-se à cozinha, a fim de esquentar a comida que tinha sobrado do almoço. Enquanto isso, o padre Lucarelli dirigiu-se à frente do altar, então começou a arrumar os pouquinhos pertences que havia levado. As velas do altar estavam no fim e ele acendeu novas. Após algum tempo, Dona Henriqueta voltou da cozinha e ia avisar o padre que já poderiam jantar. Nesse instante, escutou um forte grunhido e ficou paralisada. Ela chegou ao salão nobre, olhou ao redor. Tudo era silêncio. Chamou o padre. Como ninguém respondeu, ela se aproximou do altar. Aproximou-se devagar. Instintivamente sentiu um mau pressentimento. Estarrecida pelo que viu, levou sua mão ao peito. Muda, ficou estática. Todas as roupas do padre e seus sapatos estavam espalhados pelo chão. As velas do altar agora se espalhavam quebradas pelo chão. Assustada e sem compreender nada, olhou ao redor. Com seus olhos buscava o padre. Sem vê-lo, saiu desesperada à sua procura. Apavorada, vasculhou por todos os lugares. Correu até a casa do senhor Juvenal, explicando o ocorrido. A movimentação chamou a atenção de outras pessoas. Um pequeno grupo de aldeões se juntaram, portando pás, facões e candeeiros. Foram juntos para a capela. Rádio Mistérios do Oculto. Entraram sigilosos na capela. Agora andavam em silêncio. 2 horas depois, quando já não tinham mais nenhum lugar onde procurar, se reuniram na cozinha da capela. Dona Henriqueta, já exausta e nervosa, chorava, e sem entender o que realmente tinha acontecido, tinha esperança que a qualquer momento Padre Lucarelli entraria sorridente na capela. Já de madrugada, começaram a ir embora. Dona Henriqueta começou a fechar a capela. O senhor Juvenal e sua esposa Helena ficaram para acompanhá-la. Saíram e juntos decidiram ir até o cemitério. Atravessaram a rua de terra e adentraram-se no cemitério. Sentiam medo de estar ali. Juntos caminhavam sigilosos. Caminhavam pela rua principal do cemitério. Quando já se aproximavam dos fundos, escutaram um barulho vindo de uma lápide. Juvenal direcionou a luz do candeeiro para o lugar, e nesse momento, dentre as sombras, surgiu uma figura. Era um homem vestido de preto. Quando deu alguns passos na direção deles, os 3 estarrecidos viram que era o padre Lucarelli. Permaneciam em silêncio absoluto. O padre continuou a caminhar ao encontro deles. Quando estava bem próximo e a luz do candeeiro iluminava por completo, apavorados perceberam que os olhos do padre estavam totalmente negros. Exclamando um grito de pavor, os 3 se viraram e saíram correndo. Foram para suas casas e no outro dia contaram para os outros camponeses todo o ocorrido.
Os dias passavam e o medo aumentava entre as pessoas. O grupo de mulheres encarregadas da limpeza e manutenção da capela, temerosas, iam lá, limpavam rapidamente e saíam. Uma tarde, Dona Henriqueta acabou por ficar ali, na capela, um pouco mais. No outro dia, Juvenal passou cedo como de costume em frente à capela, e ao ver a porta aberta estranhou tanto que foi ver o que tinha acontecido. Cauteloso, o homem entra na capela, chama por Henriqueta e não obtém resposta. Juvenal passa pelo altar. As velas estavam apagadas, a capela estava na penumbra, o clima era fantasmagórico. O homem segue até a cozinha, abre a janela do cômodo para clarear o seu interior. Rádio Mistérios do Oculto. Sente um calafrio pelo corpo ao ver as roupas e sapatos de Dona Henriqueta no chão. Não havia nenhum indício anormal na cozinha. Tudo estava perfeitamente arrumado, pratos guardados no armário, panelas limpas em cima da mesa. Juvenal sente um forte cheiro de mofo invadir o cômodo. É surpreendido por barulhos de passos próximos a ele. Vira-se rapidamente e não vê ninguém além dele na cozinha. O homem assustado começa a rezar, e então as panelas de cima da mesa são violentamente derrubadas por uma força invisível. Apavorado, Juvenal sai da cozinha da capela pela janela que há pouco havia aberto. Sai correndo pelo pequeno vilarejo pedindo por socorro. Rapidamente, os camponeses se aglomeram em volta dele. Em total desespero, Juvenal conta a todos o sumiço de Dona Henriqueta. Assim que começou a contar o que havia acontecido, um grupo de cachorros ficou parado, olhando para a capela e uivando sem parar. Com o passar dos dias, coisas estranhas começaram a acontecer. Era comum pela manhã animais como galinhas, cachorros, gatos e porcos aparecerem mortos sem a cabeça. Dias após o desaparecimento de Dona Henriqueta, o grupo de senhoras abriu a capela para limpar. Quando adentraram no salão, levaram um grande susto. Pelo trilho principal, separados de trecho em trecho, haviam animais mortos. Os animais eram galinhas pretas e todas estavam decapitadas. Se aproximaram com cautela e o que viram em cima do altar as deixou perplexas. O pano branco que o cobria estava com enormes manchas de sangue. No centro do altar jazia o corpo sem vida de Jaime, um moço de 17 anos que havia sumido há alguns dias. Absolutamente perplexas, se aproximaram. Jaime estava nu e o único ferimento era um enorme buraco em seu peito, onde não mais estava seu coração. A total perplexidade que as tomou foi quebrada quando o corpo de Jaime estremeceu e abriu os olhos. Em carreira desesperada, saíram, deixando a porta aberta. O tumulto foi geral. Todo o vilarejo, reunido, se dirigiram à capela. Rádio Mistérios do Oculto. Entraram em total silêncio e, ao se aproximarem, constataram com total espanto que o corpo de Jaime havia desaparecido.
O único que tinha ali era o pano branco manchado de sangue. A vida tranquila e simples do vilarejo tinha mudado completamente. Agora as pessoas tinham medo, falavam aos cochichos. Quando saíam de suas casas, andavam às pressas e antes do anoitecer se trancavam em suas casas. A capela estava abandonada, ninguém mais se atrevia a abri-la. Quando amanheceu o dia de finados, o vilarejo foi acordado com o som incessante do sino da capela. Aos poucos, os camponeses começaram a sair de suas casas. Devagar se aproximavam da capela. As portas estavam abertas. Ao adentrarem ao salão principal, centenas de velas pretas estavam acesas. No altar, nos candelabros e trilhos no chão que se estendiam por toda a lateral das paredes. Acreditando que um novo padre tinha vindo para tomar conta da capela, os camponeses se acomodaram nos bancos. Um forte cheiro de incenso de mirra invadiu o lugar. Ao se virarem para olhar, pela porta principal entrou o padre Lucarelli, trajado de preto, carregando o incensário. Atrás dele, Dona Henriqueta, também vestida de preto, portava em cada mão uma vela preta acesa. Jaime vinha atrás da mulher, totalmente vestido de preto, e portava em suas mãos velas pretas, longas, que quase encostavam no chão. O silêncio era absoluto. Os três se acomodaram atrás do altar. O padre Lucarelli ficou ao centro e de cada lado Henriqueta e Jaime. O padre olhou os camponeses e em seguida começou uma reza em latim. Juvenal, que estava junto à sua esposa na primeira fila de bancos, percebeu a mudança nos olhos do padre. Assim que rezava, seus olhos e os de Henriqueta e de Jaime iam tornando-se todos negros. Assim que acabou a reza, ficaram imóveis, e ao som estridente de algo seco quebrando, os corpos foram perdendo a carne, ficando só os ossos. Os três esqueletos estavam de pé diante dos camponeses. Rádio Mistérios do Oculto. Primeiro houve um silêncio mortal, que em segundos foi quebrado por gritos de pavor. Tumulto e correria tomaram o salão, e em segundos, desesperados, os camponeses saíram para a rua. Organizaram tudo para irem embora. Uns ajudavam os outros. Carregavam os poucos pertences e bem cedo no outro dia abandonaram o vilarejo. Ao chegarem à pequena cidadezinha vizinha, os que ali tinham parentes acolheram as pessoas que não tinham nenhum familiar. Com sacrifícios se estabeleceram na pequena cidade. Juvenal passou ali até seus últimos dias de vida. Anos após esse acontecimento, se soube que o terreno onde era o cemitério e a capela e todo o vilarejo afundaram, foram tragados pela terra. Rogério nos contou que uma grande empresa comprou o terreno. Após alguns anos de obras, uma grande indústria foi construída ali. Família Oculta, chegamos ao fim desta aterradora experiência vivida por Juvenal. Agradecemos a colaboração de Rogério Ramos por nos ter enviado a história de seu bisavô. Um abraço sombrio de Angel Noctis e até o nosso próximo encontro.
mistérios do oculto.